Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia, 6 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: a OTAN pode ou está para admitir a vitória russa no que tange ao conflito na Ucrânia. Por quê? Por vários indícios que eu tenho apresentado aqui. Dias atrás falei com vocês a respeito de uma possibilidade de requentamento, inclusive eu acho que foi até essa expressão que eu usei até para colocar no título de um vídeo aqui, né, em um dos temas, que foi a OTAN está tentando requentar o conflito contra a Rússia ou a guerra contra a Rússia, mas é uma operação muito complicada, porque havia ali uma clara tentativa de passar o bastão para a Europa. Os Estados Unidos não conseguem, não querem, não projetam, ou isso é parte do projeto, de passar a bola do conflito na Ucrânia para a Europa. O apoio ucraniano passa para a Europa e os Estados Unidos podem se dedicar mais ao fronte contra a China. Mas a verdade é que está muito difícil essa operação. Isso pode significar o quê? Isso pode explicar em parte isso que o Stoltenberg, que é o secretário-geral da OTAN, está colocando aqui. Trago a seguinte matéria. A OTAN deve estar preparada para as más notícias da Ucrânia, diz o Stoltenberg, que é o secretário-geral da OTAN, que é o cidadão que aparece aí na foto. As ainda piores notícias seria mais adequado, porque as notícias que estão vindo da Ucrânia já não são boas. E a coisa está tão difícil de esconder que não é só na mídia alternativa ou na mídia independente, não é só na mídia alternativa que a gente está vendo essas más notícias, porque essas más notícias a mídia corporativa sempre fez questão de escondê-las. Sempre que as más notícias para a OTAN. Só que agora a coisa está tão complicada para a OTAN que até a mídia corporativa está jogando isso aí, está gritando isso aos 4 ventos, porque não dá mais para esconder a situação da OTAN na Ucrânia. Então agora a gente vê também na mídia corporativa, de forma que quando o Stoltenberg fala que é bom a OTAN estar preparada para más notícias, é bom a OTAN estar preparada para notícias ainda piores, porque as notícias que estão aparecendo já não são nada boas. É preciso um exercício de malabarismo para esconder o que está acontecendo na Ucrânia hoje. Mesmo a mídia corporativa já não consegue mais fazer, e isso deve ter ficado aí para canais, entre aspas, alternativos, que apoiam a OTAN, que faz deles canais não alternativos, que criam um discurso paralelo em relação à realidade. Porque o que está acontecendo na Ucrânia já há muito tempo, desde o início, nunca foi favorável para a Ucrânia, nem foi favorável para a OTAN. A Ucrânia teve momentos menos desfavoráveis, que inclusive deveria ter aproveitado, como disse o Mark Milley, que era o cara que estava à frente das Forças Armadas, ali, do Estado-Maior dos Estados Unidos, disse que deveria ter sido aproveitado esses momentos deveriam ter sido aproveitados para chegar a um cessar-fogo enquanto havia janela de oportunidades, o que hoje já está bem mais complicado. Trago aí 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas, e é o seguinte, o Stoltenberg, quando eu coloco ele ali, estou falando do Stoltenberg, remetendo à matéria, o Stoltenberg disse que a Ucrânia não conseguiu obter qualquer sucesso nos últimos meses. Não houve sucesso ucraniano, não houve avanço ucraniano. A contraofensiva que deveria ser esmagadora, contundente, que iria retomar todos os territórios para a Ucrânia, etc, 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 não houve avanço. Isso aí foi catastrófico. Esse é um cenário muito pior do que o pior cenário
pintado pela OTAN desde o início do conflito. A OTAN fez várias projeções de cenários bons, médios, ruins, péssimos. Aí depois de quilos e quilos de muito pessimismo é que vem isso que apareceu na realidade. Então a realidade foi muito pior do que o pior cenário pintado pela OTAN. Isso justifica falas como essa do Stoltenberg. Ele está quase dizendo, ó, está quase acabando, fiquem prontos para o pior aí. Mas é para o pior mesmo, não é o pior que a gente tinha projetado, porque o pior que a gente tinha projetado ainda é muito melhor do que está acontecendo. Letrinhas azuis. Ele disse também, o Stoltenberg, secretário-geral da OTAN, que a indústria bélica da OTAN fracassou em sua logística de apoio. Não houve um acompanhamento, ou seja, a indústria bélica não se desenvolveu na velocidade da demanda ucraniana. Países europeus admitiram isso, inclusive a Alemanha, que tentou fazer ali as honras de uma liderança na Europa, o país que mais apoia a Ucrânia dentro da União Europeia, né? E acabou não conseguindo esconder o fato de que foi difícil, né? A ponto do ministro da Defesa da Alemanha, que é o Boris Pistorius, ter dito que a indústria bélica, ele usou uma expressão, né? Ele usou uma expressão terrível para caracterizar a indústria bélica da Europa, estava num estágio patético. O termo que ele usou foi o estado patético da indústria bélica europeia. Então, como é que a Europa vai assumir um fronte com a Rússia no lugar dos Estados Unidos? Continuamos aí, letrinhas azuis, ainda nessa discussão sobre o Stoltenberg. O Stoltenberg ressaltou que a Rússia conseguiu ampliar a sua produção, enquanto a OTAN não consegue satisfazer a necessidade ucraniana. Isso muito é fruto de burocratas inábeis, como eu coloquei ali, isso não foi uma fala do Stoltenberg, até porque o Stoltenberg é um dos burocratas inábeis. Inábeis para vencer uma guerra, é disso que eu estou falando aqui, né? Havia ali uma guerra indireta entre OTAN e Rússia e a OTAN perdeu, é disso que eu estou falando. Eles podem ser hábeis para variados cambalachos que eles fazem, mas para vencer uma guerra contra a Rússia não foram hábeis. Então sempre que a gente fala se alguém é habilidoso ou não, a gente fala a respeito de que para vencer uma guerra contra a Rússia não houve habilidade. A lógica da indústria bélica dos Estados Unidos, das empresas dos países europeus, preferiu o saque, o superfaturamento de contratos, a prática de ganhar tudo que pode em todas as transações, e isso acabou gerando, inclusive, um problema para a sua própria máquina de guerra. Porque a máquina de guerra da OTAN defende o quê? Defende as oligarquias financeiras, sobretudo britânicas e estadunidenses. Esses caras conseguiram, com a sua ganância, lesar a sua própria máquina de guerra. E os burocratas corruptos e inábeis trabalharam para isso. Então, são inábeis para vencer a Rússia. Por quê? Porque não venceram. É simples assim, né? Porque, claro, vocês poderiam falar, mas eles são hábeis para fazer isso, para fazer aquilo. Sim, mas para vencer a guerra não foram. É nesses termos que eu estou colocando. Continua ali, letrinhas vermelhas. O Stoltenberg também disse que não se pode subestimar a Rússia e que decisões difíceis caberão a militares ucranianos. Ou seja, se danem vocês, entendeu? Vocês vão ter que tomar as decisões difíceis aí. Porque ele está pintando um cenário ruim. Ele vai dizer assim, a OTAN fez tudo o que pôde, daí vai tentar fazer um meia-culpa, nossa indústria bélica não acompanhou, mas também a Ucrânia não soube usar. Aí vai ter um jogo de empurra-empurra. Aí é bom o Zelensky já se preparar. Né? Não só o Zelensky, como, né, a base que lhe dá suporte. A gente já vê ali a esposa do Budanov lá sendo envenenada. A gente já vê ataques contra o Zelensky, respostas contra o Zaluzhny. Então a coisa vai mal. Quando o barco começa a afundar, os ratos começam a fugir. E é isso que a gente está vendo. A OTAN é o primeiro ratão a fugir. Os representantes da OTAN jogam a culpa em alguém e saem fora. Os que acompanham o canal desde o início sabem que a gente sempre falou que isso aconteceria. Que seria exatamente assim. Quantas vezes eu não falei aqui sobre que maneira horrorosa vão utilizar para descartar o Zelensky? Trago mais uma matéria sobre esse tema. Mais uma matéria. O novo general dos Estados Unidos fez uma declaração inesperada sobre a Ucrânia, que é o novo chefe do Estado-Maior,
que antes era o Mark Milley, agora é o Charles Brown Jr., né? É a banda brasileira. Não é o Charlie Brown, é o Charles Brown Jr. A matéria continua, né? O chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos, o Brown, ele diz o seguinte: o conflito na Ucrânia não pode ser resolvido apenas por meios militares. Ele está quase dizendo assim, não vai ser vencido por meios militares. Algo não muito diferente do que o Mark Milley vinha dizendo, que ele também não acreditava no sucesso militar ucraniano. E, claro, ele verbalizava com todo cuidado isso. Mas o cara que está ali, que está naquele cargo, que é alimentado por certas informações, ele tem uma visão técnica da coisa. E, claro, ele sabe que precisa fazer propaganda, precisa falar de um certo modo, precisa tomar um certo cuidado, mas ele também não pode comprometer a sua carreira tanto a ponto de fazer uma previsão absurda que vai marcar ele na história como um idiota completo. Por isso que um militar que preza minimamente pela sua imagem não vai fazer uma fala do tipo: a Ucrânia vai vencer a Rússia, a OTAN vai vencer a Rússia. A gente vê isso em propagandistas da OTAN, a gente vê isso em burocratas inábeis, como é o caso do Stoltenberg. A gente vê isso em vários caras, mas muitos militares que têm aí, ou muitos não têm, mas outros têm, que pensam assim: bom, o que eu estou falando aqui vai ficar registrado. Essa guerra vai passar e talvez a minha imagem de ridículo dizendo que a Rússia pode perder, não vai. Uma coisa é o Mark Milley, quando ele diz, assim como o Charles Brown aí, que a chance de vitória é pequena, ou é nula, seja lá o que for, o cara não está torcendo para a Rússia, ele está dando um dado da realidade. Ninguém aqui está dizendo que os militares dos Estados Unidos torcem para a Rússia, porque as pessoas são muito assim, né? Quando a gente fala uma coisa da qual elas discordam, elas acham que o cara está defendendo um lado ou outro. Não, aquilo é um dado da realidade. Ninguém pode deturpar a realidade ao ponto de achar que admitir que não existe uma possibilidade é uma torcida. Isso é um dado da realidade. Letrinhas verdes. O Charles Brown Jr. aí, ele repete o que já havia sido dito por Mark Milley, que é a remota chance de vitória militar ucraniana. Isso não é nenhum absurdo. Sempre comentamos aqui que a Ucrânia tinha pouquíssimas chances de vitória, para não dizer que era muito difícil. Isso faz com que eu e o Mark Milley estejamos do mesmo lado? Não. Mark Milley é um cara que defende os Estados Unidos. Eu sou um crítico dos Estados Unidos. Só que chegam à mesma conclusão porque respeitam minimamente a realidade. Letrinhas azuis. O Mark Milley sugeriu no ano passado que a Ucrânia deveria ter aproveitado a janela de oportunidade para negociar em melhores condições. Ele falou isso, eu repeti várias vezes. Quantas vezes eu não falei desse posicionamento do Mark Milley do ano passado? Acho que ele por outubro, novembro. Ele falou: olha, tá positivo aqui, tá positivo ali, vamos acabar com isso aí, porque depois vai ficar difícil. Daí fizeram um auê, um oba-oba, veio a mídia com aquela conversa de que a Ucrânia ia vencer, e muito pelo contrário, né? Olhem essa matéria aí que eu trago ainda sobre a Ucrânia, né? O presidente da Câmara de Kiev, o Vitaly Klitschko, ele sublinha que a guerra na Ucrânia empurrou Zelensky para o autoritarismo e que as tropas ucranianas estão a falhar face aos soldados russos. Esse Klitschko aqui, ele é um político que tem um pouco mais, digamos assim, de independência e autonomia. É um cara que tem uma popularidade, se eu não me engano, ele era de um dos esportes, acho que era pugilista esse cara. Então ele tem uma vida política aí mais longa, é uma figura com um pouco mais de autonomia, então verbaliza mais. Ele já verbalizou outras verdades aí que não agradam o governo Zelensky. Mas o fato é que o Klitschko está dizendo, né, ou melhor, ele está, não vou dizer aderindo porque ele sempre teve uma certa conduta, mas ele está dizendo algo que já ouvimos outras vezes. E que inclusive a OTAN, que não gostava disso, passou a defender, porque é preciso descartar o Zelensky. Construíram um monstro, inflaram aí o balão Zelensky, agora é preciso desinflá-lo. Já teve matéria do portal político, que é ligado, é um portal com a opinião da OTAN, que já disse: o Zelensky é um presidente para tempos de guerra e não para tempos de paz. Por quê? Porque ele tem uma conduta, uma levada autoritária, autocrática. E muitas das coisas até que atribuíram como autocracia, como movimento autocrático, nem eram tão absurdas assim. Eram movimentos típicos de um país em guerra. E olha que eu seria o último a defender o Zelensky aqui.
e a autocracia zelenskiana. Agora, o Zelensky construiu uma maquinaria. Eu acho que a gente observar a construção dos governos ucranianos pós-Euromaidan, pós-bagunças financiadas de fora para dentro para construir governos capachos da OTAN, eu acho que isso sim é uma observação interessante, que ali foi construída uma máquina de atropelamento de qualquer possibilidade democrática. Porque a Ucrânia tinha que virar uma arma da OTAN e todo mundo que se opusesse a isso teria que ser destruído. Então o Zelensky é só o ápice disso, de um regime que tem essas características. Isso não é uma coisa específica do Zelensky. E vocês podem perceber o quê? Quando malham só o Netanyahu, eu faço questão de dizer não é só o Netanyahu, no caso de Israel. Quando malham só o Zelensky, eu faço questão de dizer o quê? Que não é só o Zelensky. Porque a OTAN, para a OTAN, muito embora nem Ucrânia nem Israel sejam membros da OTAN, para eles é negócio escolher um bode expiatório e despejar tudo no cara, porque preserva o regime, preserva estruturas de poder. Então, essa história de que o Zelensky é um autocrata vai ser usado para desembarcar ele. Faz tempo que eu estou falando isso aqui com vocês. Isso não é uma questão de profecia, é uma questão de lógica. É uma questão do que os caras estão dizendo isso. Letrinhas vermelhas. Segundo o Klitschko aqui, as autoridades municipais são as únicas forças independentes do país, porque todo o resto está preso à maquinaria do governo ucraniano. E o Klitschko também aponta que as tropas ucranianas estão a falhar face aos soldados russos, ou seja, um desastre militar e um governo autoritário que está completamente perdido. Letrinhas verdes. O Zelensky centralizou o poder em si durante o conflito e... Só que o problema é que o problema no caso da Ucrânia é que ele é um autoritário que obedece às ordens da OTAN, ou seja, ele sequer será um autoritário que vai buscar soberania, entendeu? Ele é um governo ditatorial, é uma estrutura antidemocrática imposta por forças transnacionais. E é isso que o Klitschko está apontando aqui, né? E aí partimos para o próximo, deixa eu ver se eu falei tudo aqui, falei, né? Agora vamos falar do outro fronte, que é o fronte em Gaza, né? O massacre voltou, mas não é disso que eu vou falar ainda, quero falar de algumas, não do massacre em si, o massacre continua, mas quero falar de algumas questões ligadas ao massacre, tá? Trago o seguinte título, lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta. Os Estados Unidos temem derrota estratégica de Israel. Trago a seguinte matéria do The Hill. Israel corre o risco de derrota estratégica se os civis não forem protegidos, diz o chefe do Pentágono. Os Estados Unidos, como a OTAN no geral, eles não criticam o massacre de civis por causa da questão humanitária, já que a OTAN massacra civis. Os Estados Unidos têm vários e vários crimes de guerra aí nas suas costas. Julian Assange está preso numa masmorra britânica porque denunciou crimes de guerra da OTAN. Então, o problema da OTAN não é não cometer crimes de guerra, porque ela própria comete e seguirá cometendo crimes de guerra o tempo inteiro, crimes humanitários. O problema é estar todo mundo vendo isso. Isso vai gerar problemas. É uma observação instrumental. É uma observação técnica. Se não desse problemas, tudo bem, mata, mas não é essa a questão para a OTAN, entendeu? E repito, Israel não é um membro da OTAN, mas a OTAN dá suporte a Israel. Letrinhas vermelhas. O Lloyd Austin, que é o chefe do setor de defesa nos Estados Unidos, que é o cara que aparece na matéria, né? O chefe do Pentágono, que é citado na matéria, foi ele que disse isso. Ele alega que a morte de civis faz com que palestinos sigam apoiando o Hamas e facilita o recrutamento do Hamas. Porque operações de violência facilitam o quê? O ódio, e o ódio é um elemento que facilita o recrutamento. E aqui não estou fazendo nenhum julgamento de valor, estou colocando uma questão meramente técnica. Quando tu mata civis aos montes, tu cria ódio contra Israel, contra a OTAN, e isso facilita o recrutamento. É um dado direto. Aí o Hamas, que é um grupo político, ele consegue ganhar mais apelo, mais do que já tem. Lembrando sempre e desmentindo a mídia. O Hamas, ele tem uma popularidade maior do que a Autoridade Palestina. O Hamas, ele
venceu as últimas eleições palestinas, e pesquisas feitas recentemente, que eu trouxe aqui, apontam que o Hamas é mais popular, muito mais popular, do que a autoridade palestina. Letrinhas azuis. Foi justamente essa a derrota estratégica da OTAN em suas invasões no mundo islâmico. Aquelas operações no Oriente Médio tiveram como problema justamente isso. Massacre, 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 que facilita o recrutamento. E eu não estou comparando o Hamas com outros grupos que a OTAN considera terrorista. Só estou dizendo que facilita o recrutamento. Continuamos aí. Letrinhas azuis, ainda no mesmo tema. A preocupação da OTAN, ela nunca foi e nunca será humanitária. A OTAN não tem preocupações humanitárias. Nunca tem, não tem agora, não teve antes e nunca terá essa preocupação. Então a preocupação da OTAN nunca foi humanitária. Isso que o Lloyd Austin está dizendo não é uma preocupação humanitária. Parem de matar pessoas porque nos preocupamos com civis. Não é essa a questão. Mas sim estratégica. E tem aqui a questão de perder não só o apoio, facilitar para o Hamas ter adesão política, até porque é um grupo político, com um braço armado, lógico, porque Israel ataca com armas, não dá para se defender com flores, mas também um apoio internacional. A gente vê nos mais variados países do mundo protestos acontecendo o tempo inteiro. A imagem de Israel já foi completamente corroída. Não vou dizer completamente porque tem gente ainda que não está vendo, mas muito do capital político de Israel já vazou pelo ralo há muito tempo e vazou muito cedo. A imagem de Israel como alguém que está exercendo o direito de autodefesa, está respondendo ao Hamas, isso aí já morreu muito no início. Dá para dizer que esse bebê morreu no berço, basicamente. Se é que foi parido. Então, a ideia de Israel como alguém que se defende, a ideia do Davi contra o Golias, que Israel gosta de explorar historicamente, primeiro que ela é farsa ao longo da história. E agora é especialmente farsa. Ela não se sustentou talvez por uma semana. Não houve essa imagem aí. Nem a mídia corporativa, que está ali para defender Israel com unhas e dentes, conseguiu fazer isso, porque senão ia perder o restinho de credibilidade que ainda tem. Claro, a gente vai ver em alguns noticiários que tem uma campanha pesada a favor de Israel, mas não escondendo o que os palestinos estão sofrendo. Tenham plena convicção. Não fosse a internet, estariam escondendo, mas com a internet, com todas as informações que estão aparecendo, não tem como esconder isso. Letrinhas vermelhas. A conduta de Israel mina ainda mais a imagem da OTAN no mundo islâmico, imagem que já é muito ruim e merecidamente, e tentam se desvencilhar. O Lloyd Austin fala que é para preservar-se vida, e aparece lá a França falando outra coisa, o Reino Unido falando outra coisa, mas dão suporte a Israel. Só que publicamente não dá para se vincular a isso aí, que é péssimo para a imagem dos países. A imagem de Israel já está completamente, não vou dizer completamente, mas repito, mas está detonada. Então os países estão tentando se desvencilhar. Não, a gente apoia Israel, mas não apoia Israel. Né? É uma espécie de duplo pensar. Aí vem a matéria do Financial Times, ainda sobre Israel. Israel planeja uma guerra longa, leia-se massacre, e pretende matar os 3 principais líderes do Hamas. Eu já vou falar disso numa próxima tela que eu vou trazer para vocês. Eu não quero falar sobre essa questão de matar os líderes, porque trouxe matéria específica sobre isso. Pessoas familiarizadas com a estratégia dizem que a ofensiva terrestre intensiva em Gaza continuará até o início de 2024, então são etapas. Bombardeios e operações de assassinato em massa e depois a operação de estabilização. Trago aí as letrinhas azuis. Opa, não, já trouxe as azuis, né? Agora é as verdes. Né? Israel não estaria ainda nem na metade do seu plano em Gaza, não atingiu ainda nem metade dos seus objetivos, e em menos da metade dos objetivos atingidos já matou 15 mil palestinos, danificou 100 mil edificações e deslocou 1,7 milhão de pessoas. Então não chegou nem na metade, então tem muito mais coisa para acontecer, e é justamente disso que o Lloyd Austin está falando quando ele diz que pode haver derrota estratégica, porque a coisa continua avançando. Israel diz que a operação no sul de Gaza será tão devastadora quanto foi no norte. Então, imaginem vocês o que Israel não está buscando.
Letrinhas azuis. Continuamos ainda nessa matéria que eu trouxe anteriormente. Já falo dessa aqui. Relatórios dos Estados Unidos apontam que Israel ainda não conseguiu arranhar a estrutura do Hamas. Já falei sobre isso alguns dias atrás. Pois não atingiu altos e médios escalões do grupo. Se a gente for pegar o número de mortos, a gente vai perceber que Israel matou basicamente Israel matou mulheres, crianças e idosos. Muito mais do que combatentes do Hamas. Então tem um destaque especial aí para o fato de matar crianças. Ataques a hospitais, escolas, conjuntos residenciais, como eu vou falar com vocês daqui a pouco sobre um novo caso. Então Israel não conseguiu ainda promover danos sensíveis ao Hamas, mas conseguiu danificar a sua própria imagem matando muitos civis. Letrinhas vermelhas. A primeira fase desse plano, que era citado anteriormente, aí na matéria anterior, que não chegou nem na metade, consiste nos bombardeios. A segunda fase consiste em estabilizar o controle de Gaza, a Israel controlando Gaza, administrando Gaza, possivelmente buscando colocar algum governo fantoche, porque a OTAN pressiona por isso, mas o que se sabe é, os palestinos não terão o direito de exercer cidadania. Isso é uma coisa que é líquido e certo. Né? Aí eu trago mais uma matéria. Uma fábrica de assassinatos em massa por dentro do bombardeio calculado de Israel em Gaza. Aí tem alguns dados aí bastante chocantes nessa matéria dessa revista aí, né? Essa 972 Magazine aí. Letrinhas verdes. Israel sabe o que está atacando, segundo o relatório, essa matéria aqui. Israel sabe muito bem o que está atacando, ou seja, sabe que está atacando estruturas civis e sabe até quantos civis morrerão. Não é assim, Israel atacou e não estava nem vendo, sabe o que está fazendo e faz cálculo de perdas civis aceitáveis. Então Israel sabe o que está matando, sabe quem está matando, sabe quantos vão morrer e faz um cálculo de o que pode, o que não pode, o que é aceitável e o que não é. Fico imaginando o que seria inaceitável. Se Israel, inclusive usa inteligência artificial para isso, que faz cálculos ali de ataques, né? Eu fico imaginando o que seria considerado inaceitável. Então a gente já tem um uso da inteligência artificial para promover massacres. Isso é uma novidade, né? Novidade que eu digo no sentido de um massacre ao vivo com o uso de inteligência artificial, uma guerra do nosso tempo, né? Letrinhas azuis. Israel está destruindo alvos centrais da organização palestina para desnortear a sua população. Não só administrativos, como também importantes para manutenção da rotina, do cotidiano da sociedade, como escolas e hospitais. Sobretudo o problema dos hospitais. Que as pessoas não morrem apenas nos bombardeios diretamente, elas também morrem indiretamente porque não conseguem atendimento para os ferimentos dos bombardeios e pessoas que têm doenças por variados motivos também não conseguem atendimento. Isso amplifica a escala das mortes. Trago mais uma matéria aí, ainda sobre esse assunto. Assessor-chave de Netanyahu revela envelope de segurança para cercar Gaza. Ele diz que Gaza está sendo envelopada. Então os caras mudam os termos, mas na verdade estão construindo um gueto em Gaza. Israel fica oscilando entre ideias, uma mais absurda do que a outra. Então ele fica fazendo balões de ensaio para ver se consegue emplacar alguma. Assim, agora eu vou expulsar todo mundo. Aí tem uma grita enorme, porque lógico, isso é um crime contra a humanidade. Não, agora eu vou fazer isso, botar em acampamento aqui no deserto. Não, agora a gente vai cercar e vai fazer de Gaza um gueto. Então é uma coisa mais absurda que a outra, mas estão testando para ver qual que emplaca. Eu trouxe todas as ideias absurdas que Israel já teve aqui. Essa aqui é mais uma. Letrinhas vermelhas. Israel oscila entre expulsar / extinguir os palestinos, ocupar e administrar Gaza ou sitiar todos os habitantes dentro de Gaza que sobrarem como um gueto. Envelopar Gaza, a gente vai criar zonas aqui, tampão, o pessoal vai ficar lá dentro sem conexão. Isso é um gueto, que até onde eu saiba. Envelopar é
para não dizer nada que a rede vá punir ou reduzir o alcance, mais do que já faz. Então, não é aqui que envelopar, né? Israel disse que já notificou o Egito, Turquia, Jordânia e Emirados Árabes sobre o envelopamento, entre aspas. Estou usando a expressão do assessor aí do Netanyahu. Formação de um gueto. Então essa é a nova, entre aspas, ideia de Israel sobre o que fazer com a faixa de Gaza. A gente já falou sobre várias alternativas, entre aspas também, propostas por Israel, que está num processo de massacre. Fujam todos, quem não fugir morre, e rezem para a gente não pegar vocês, essa é a lógica. E a gente avisa que vai bombardear e isso automaticamente já isenta a gente de responsabilidades. É assim que Israel pensa, eu vou atacar uma escola, um hospital, vou explodir uma farmácia, vou explodir uma ambulância. Só que como eu aviso antes, isso aí me isenta de responsabilidades. Essa é a lógica que Israel tem usado até o momento, né? E continuamos aí, trago mais um tema. O título é o seguinte: Israel retomou o massacre em Gaza. Então aquela trégua que assistimos até semana passada, ela acabou. O Netanyahu disse que retomaria. E retomou até porque se o Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, não retomasse esse massacre aí, ele perderia apoio da sua base. Então ele retorna com isso, só que ele retorna e volta destruindo a imagem de Israel. Então ele está numa situação bastante sem saída. Trago a seguinte matéria: estima-se 300 mortos no massacre de Shujaia, diz Defesa Civil Palestina. Então voltou e voltou massacrando, entendeu? Voltou e voltou com tudo, matando muitos civis. Letrinhas vermelhas. O ataque ocorreu no sábado. Não, essa imagem não é propriamente desse ataque, tá? Essa é uma imagem meramente ilustrativa de Gaza. O ataque ocorreu no sábado em um bloco residencial em Gaza e, né, já representa o que aí? O fim da trégua. A trégua acabou. Voltamos para o massacre que Israel chama de conflito, guerra, operação, mas na verdade isso é um massacre contra os palestinos. Letrinhas azuis. 50 edifícios foram destruídos em uma área onde viviam cerca de 1.000 pessoas. Então continua derrubando edifícios, destruindo completamente Gaza. A gente já viu o Elon Musk visitando o Estado de Israel, dizendo que quer participar da reconstrução de Gaza. Então tem gente ganhando dinheiro com a destruição e já tem gente salivando com a reconstrução, com o dinheiro que vai ganhar. Israel já falou que tem um projeto de compartilhamento internacional do custo para reconstruir o local onde os palestinos viverão. Na verdade, Israel queria fazer isso no Egito, queria que um território, uma região no Egito, fosse reservada para que os palestinos pudessem lá viver com dinheiro de variados setores aí que vão, logicamente, alimentar os empreiteiros transnacionais. Continuamos no mesmo assunto, tá? Letrinhas azuis. O Netanyahu foi pressionado por sua base, não que ele não quisesse fazê-lo, tá? Estou dizendo que as circunstâncias em torno dele, por sua base a seguir com a matança. Caso contrário, o extremismo sionista abandonaria a coalizão que dá maioria no parlamento para o Netanyahu. E a gente viu na sexta-feira, trouxe uma fala, foi sexta eu acho, né? Uma fala do Ben-Gvir, que é um dos ministros de Israel, do governo Netanyahu, que é um extremista sionista, falando justamente sobre isso, que abandonaria se o massacre acabasse, né? Trago a seguinte matéria do The Wall Street Journal, sobre esse tema ainda, né? Israel planeja matar líderes do Hamas em todo o mundo após a guerra, ou durante, sabe-se lá. As agências de espionagem do país têm uma longa história de assassinatos seletivos. E também tem uma longa história de fracassos, tá? É preciso pontuar isso, né? Porque senão Israel constrói uma imagem muito maior para sua inteligência do que na verdade ela tem. Então, claro, tem um índice de eficácia, mas também tem um enorme índice aí de erro, né? Um dos constrangimentos que a inteligência, não falo só do Mossad, porque tem, né, aquela voltada para operações de fora, no caso o Mossad, tem aquelas voltadas para monitoramento e antecipação de atividades internas em Israel.
mas todas foram constrangidas pelo ataque do Hamas. Então, noticiar que vai matar secretamente os caras parece um contrassenso, mas é que Israel também precisa passar uma imagem de força. E precisa reconstruir a imagem da sua inteligência que foi afetada. Por quê? Porque o Hamas conseguiu atacar Israel. Letrinhas vermelhas. O Mossad quer matar líderes do Hamas no Líbano, na Turquia e no Catar. Só que até agora o Hamas está forte, ou seja, é uma tentativa de mostrar força. Então cuidem-se, nós vamos pegá-los. Letrinhas verdes. Mostrar serviço, né? Letrinhas verdes. A divulgação de Israel tenta passar uma imagem de organização da inteligência após a humilhação, porque a inteligência não viu o que estava acontecendo. Pode ter sido planejado. Se foi planejado, e Israel participou e permitiu um ataque do Hamas, o projeto deu errado, até o momento. Se houve consentimento, o projeto falhou. O que significa que a inteligência, de qualquer forma, não funcionou até o momento. Se ela não sabia, ela falhou. Se ela sabia, planejou, participou por algum motivo, falhou mais ainda. Pelo menos para o Netanyahu, né? A carreira política dele está encerrada, a menos que haja uma ressurreição política. Né? Trazemos aí mais uma não, né? Agora a gente vem para a América do Sul, vamos falar um pouco sobre a OTAN, que continua trabalhando ali, né, com toda a paciência, né, trabalhando ali com o formãozinho, pulindo o Javier Milei, né, porque foi uma vitória da OTAN, a vitória do Milei, do Javier Milei. O projeto geopolítico do Milei é um projeto da OTAN, então foi uma vitória. Tem muito texto do Atlantic Council, que é um centro de estudos da OTAN, pedindo cuidado ao Milei, passando dicas, aconselhando, Milei, vai por aqui, vai por ali. Sabe? É um candidato dos caras, assim, é o presidente dos caras. Trago o seguinte artigo do Atlantic Council, quem quiser acesse e leia, mas com cuidado, porque é um centro de estudos da OTAN. Né? O Milei está se afastando da sua ideia radical de dolarização. É uma ideia suicida de dolarização, na verdade. O próprio texto fala isso. Deu errado nesse país, deu errado naquele outro. Não faça, Milei, porque isso vai gerar um desgaste, você vai cair e não vai conseguir fazer o nosso projeto. Não vai conseguir ser o nosso capacho. Porque assim, essas ações do Milei, elas são apoiadas pela OTAN, esses retrocessos no projeto original, projeto absurdo. O pior é saber que teve gente que votou no projeto absurdo. Que é ainda pior do que a OTAN estava pregando, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então tem gente que é mais louca do que apoiar o projeto da OTAN. Porque o projeto do Milei, ele era assim, um absurdo completo, no qual ele ia explodir com tudo, né? Ou melhor, implodir tudo. Agora a OTAN, ela vai destruir só o povo, a parte produtiva, porque vai guardar para a parte especulativa, transnacional. Então, Milei, é para destruir só um lado, não é para destruir todo mundo, entendeu? O pior é ver que o povo votou num projeto contra si. Isso é que é o pior. Né? A matéria é a seguinte, o título continua ali. Né? Que opções a Argentina tem? Aí tem uma série de dicas que são dadas por Milei nesse texto. Está aí o funcionário da OTAN, né, o Javier Milei, extraoficial, né, o capacho da OTAN. Letrinhas vermelhas. A OTAN quer que Milei tenha governabilidade para ser um bom fantoche. Falar menos, coisas menos impactantes, não assuste tanto o mercado, não viaja na maionese, agora tu conseguiu chegar, já falou um monte de absurdo para um bando de lunático votar em ti. Então, faça... Agora entra no eixo aí, entra no eixo para destruir o povo, né? Não para falar menos e fazer as coisas, né? Ele está se transformando o quê? Tinha um discurso que dava para ver que era isso. Né? Sempre esse papo de outsider, anarcocapitalista, conservador nos costumes, sempre leva para o mesmo lixo de lugar. Entendeu? Tudo deságua num projeto neoliberal que destrói toda a soberania. Sempre termina na mesma coisa, entendeu? Só que agora ele vai virar uma coisa assim, Macri. É um governo Macri,
novo governo Macri, só que o Macri não ganha mais. Por quê? Porque ele governou. Então tem que botar um outro Macri, um fantoche do Macri, para governar. Para fazer as mesmas coisas absurdas que o Macri fez e que fez com que ele não pudesse continuar sendo presidente da Argentina. Letrinhas azuis. O Milei fez discurso de outsider, mas é um neoliberal comum, absolutamente comum. Na eleição eu já dizia, o Milei, ele é um neoliberal comum, como qualquer outro neoliberal sul-americano, latino-americano. Um discurso assim, eu não entendo, né, eu não consigo entender como alguém consegue ver no Javier Milei um outsider. Não tem outsider ali. Todos os caras que têm o mesmo discurso dele são capachos da OTAN. Todos eles que aparecem na América Latina. Ele botou o ministro da Economia do Macri, só para que fique claro como ele é Macri, entendeu? É um governo Macri. Só que o Macri ele não ganharia, porque o Macri governou e o pessoal viu o que era, né? Letrinhas azuis. O neoliberalismo usa vários disfarces. Um deles é o de outsider ANCAP com pegada conservadora, que é o que está aí, é o que está por aí tudo, né? O outsider ANCAP com pegada conservadora. No caso da Europa, a gente tem uma direita conservadora que tem uma pegada, em alguns países, uma pegada um pouco diferente, porque ela não é neoliberal. Agora, na América Latina, a direita conservadora, todinha ela é neoliberal. Os candidatos que estão aí com chance de voto e ganham eleições, todos eles são neoliberais. Todos eles são neoliberais. A menos tem um muito escondido aí. Muito escondido. Ou que o cara promova depois no estelionato eleitoral lá e dá uma guinada e faz umas coisas diferentes, dá uma agitada. Como o caso do Bukele em El Salvador ali. Que mesmo assim, né, observar com muito cuidado. Mas ainda assim, né, foi um ponto fora da curva, digamos assim. Né. Agora, no geral, até porque a gente também vê setores de esquerda muito neoliberais. Então a gente vê o neoliberalismo ambidestro por aí. Letrinhas vermelhas. O Milei é forçado, e já está fazendo, a recuar em seus ataques à China e ao Brasil. Pode manter discursivamente, mas na prática vai ser muito difícil. Por quê? Para não perder apoio de setores econômicos. Afastar Brasil e China é morte política para o Milei. Ele não vai fazer isso. E o texto até diz, né, que não, tem que manter, porque senão não se sustenta no poder. E não quer dizer que o texto está defendendo China ou Brasil. Está dizendo assim, ó, esse cara tem que governar, porque ele vai fazer o nosso jogo. Só que ele vai ter que ceder anel para não perder dedo, né? Letrinhas verdes. O artigo fala que Milei deve evitar a dolarização, que é um suicídio, e apostar em reformas neoliberais, semelhantes às do Macri, responsáveis pela crise argentina, até porque é um governo Macri. E aí tem uma matéria do tipo de política que agrada a OTAN no Milei. A Argentina não ingressará nos BRICS, conforme programado, diz o membro da equipe de transição do Milei. Surpreende? Não, ele falou. Isso aqui ele falou que ia afastar a Argentina dos BRICS. Algumas coisas que ele falou ele vai conseguir, outras ele não vai conseguir. Mas no projeto geral ele é um candidato como o Macri foi, vai ser um presidente como o Macri foi. A menos que cometa estelionato eleitoral. Acho que os argentinos nunca deveriam torcer tanto por um estelionato eleitoral. Porque se ele fizer o que está na prancheta, não vai sobrar Argentina para contar a história. Ah, tá ruim agora. Sim, a Argentina vai muito mal economicamente. Mas depois do Milei... Porque o lance do Macri era o mesmo, né? Ah, olha o kirchnerismo que fez, que horror, meu Deus. Daí o Macri governou. Daí o pessoal viu assim, meu Jesus, mas... A coisa podia não estar muito boa, mas olha, o Macri foi sacanagem. Aí o que aconteceu? O macrismo, o projeto macrista, parou. O pessoal não quis mais aquilo ali. Agora o kirchnerismo, tudo bem, vai mal. Até porque o candidato kirchnerista, ou que nem kirchnerista nem peronista o peronismo é elástico, mas pô, é preciso um malabarismo grande para ver no Sérgio Massa um peronista, né? É uma proposta neoliberal. Então a Argentina estava numa situação complicada. Só que o Sérgio Massa tinha a base peronista baforando o cangote dele. Não que o pessoal não vá fazer oposição, mas o Milei, ele disse o que ele faria, né? Aí vamos para a Ásia. Por quê? Porque a Coreia do Norte traçou uma linha vermelha e, né, botou o pau na mesa. Linha vermelha da Coreia do Norte. Trago a seguinte matéria. A Coreia do Norte alerta Estados Unidos sobre linha vermelha de conflito. Falou, ó,
Se vocês fizerem assim, vai rolar assado. E a Coreia do Norte, ela não, ela não vai titubear, cara. Ela não vai. É bom os Estados Unidos não pagarem para ver. Porque a Coreia do Norte falou, vocês estão provocando, a gente vai desenvolver o nosso projeto nuclear. Os caras desenvolveram armamento nuclear. Os caras disseram um tempo atrás, a gente vai botar um satélite espião em órbita. Tentaram algumas vezes, não deu, colocaram. Agora estão dizendo, derrubem lá para vocês verem o que a gente vai fazer. Derrubem aquele satélite ou neutralizem ou sei lá, joguem para o espaço. Façam qualquer coisa com aquele satélite e vocês vão ver o que a gente vai fazer com os satélites de vocês. Se eu fosse a Coreia do Sul, Estados Unidos, sei lá, eu não pagaria para ver. Acho que o mundo deve torcer para os adversários da Coreia do Norte não pagarem para ver. Porque se tem uma coisa que a Coreia do Norte faz é cumprir o que promete. Letrinhas vermelhas. O satélite espião da Coreia do Norte visa antecipar movimentos contra o país. É um mecanismo de defesa. A Coreia do Norte não vai fazer uma operação para destruir os Estados Unidos. Ela não tem essa condição. Ela pode gerar um problema, um dano gigantesco nos Estados Unidos. Agora, é defensivo. O regime norte-coreano, ele só se mantém armado até os dentes, porque é muito adversário de fora, entendeu? Letrinhas azuis. Os Estados Unidos deram a entender que poderiam neutralizar o satélite norte-coreano. Foi aí que a Coreia do Norte disse. Façam, então. Letrinhas azuis. A Coreia do Norte diz que atacar um satélite seu é algo equivalente à declaração de guerra. Eu acho que sim, é mesmo. Isso é uma declaração de guerra. Os Estados Unidos são donos do espaço sideral também. São donos de toda a órbita terrestre. Então eles podem encher a órbita de lixo espacial. Diga-se de passagem, o mundo não é o bastante para eles. Eles têm que encher o espaço sideral de lixo também. E aí a Coreia do Norte coloca um satélite lá, não pode porque o campinho todo, a bola é minha, o jogo é meu. Não. E daí a Coreia do Norte diz que se fizer, ela vai derrubar os satélites dos Estados Unidos. E aí o caldo entorna. É bom os Estados Unidos não pagarem para ver. Se eu fosse um inimigo da Coreia do Norte, eu não pagaria para ver depois de tudo que a gente vê a Coreia do Norte fazendo. Aí trago mais uma matéria, ainda nesse assunto, né? Coreia do Sul lança seu primeiro satélite espião depois que rival, Coreia do Norte, fez o mesmo. Letrinhas vermelhas. O satélite foi produzido pela Coreia do Sul e colocado em órbita a partir de uma base nos Estados Unidos. Letrinhas verdes. Até então, a Coreia do Sul dependia de satélites espiões dos Estados Unidos. Nesse ponto, a Coreia do Norte ajudou, viu? Ela colocou um satélite espião em órbita e a Coreia do Sul colocou o seu. Acelerou o processo. Estados Unidos, não, vamos botar um de você também lá. A Coreia do Sul pode bater na porta, né? E, obrigado aí. Fazer um devido agradecimento. Porque, lógico, a Coreia do Sul, ela é basicamente não, ela é ocupada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos dá as diretivas da Coreia do Sul. Agora, quando a Coreia do Sul consegue fazer algo independentemente dos Estados Unidos, embora o lançamento tenha sido conjunto, mas o satélite seja sul-coreano, isso é um fato positivo porque não usa a estrutura dos Estados Unidos. A Coreia do Sul já andou atritando com os Estados Unidos porque queria um projeto nuclear para rivalizar com a Coreia do Norte. Os Estados Unidos já disseram, não, usem os nossos, mas não desenvolvam o de vocês. Todo passo que a Coreia do Sul dá em direção ao desenvolvimento de algo próprio, militarmente falando, deixa a Coreia do Sul menos suscetível aos Estados Unidos. É nesse ponto que eu quero chegar, entendeu? Porque se atinge um certo patamar, pode ser que daqui a pouco o atrite mais forte. Tudo que se afasta dos Estados Unidos, para mim, é positivo. Porque o objetivo do canal é justamente esse. Tudo que enfraquece a OTAN é válido. Aí o último tema, né? O bloqueio de caminhoneiros, tenho falado sobre isso, que é apoiado por agricultores poloneses e que também está ocorrendo na Eslováquia, está gerando problemas para a Ucrânia. Trago a seguinte matéria, da Reuters. Perdas econômicas se acumulam na Ucrânia enquanto caminhoneiros poloneses protestam. Então o bloqueio está atingindo a Ucrânia, está gerando problemas para a Ucrânia. E quem diria? A Polônia. Na verdade, assim, quem conhece a história entre Polônia e Ucrânia sabe que isso poderia acontecer. Até porque a Polônia apoiou a Ucrânia porque tem vários interesses ali. Agora, ela está dando vários
né? Tá rolando um fogo amigo violento da Polônia, amigo entre aspas, né? Já repito, quem conhece a história dos dois países sabem que, né, amizade não é um termo nada apropriado. Agora, foi um país que esteve ali durante o conflito. Um sentimento anti-Rússia por parte da Polônia, só que está gerando problemas para a Ucrânia. Vários, até porque a Ucrânia está gerando problemas para a Polônia. Letrinhas vermelhas. Houve diminuição de 40% das exportações ucranianas e de 20% das suas importações. Isso é um problema para a Ucrânia no momento de crise que ela vive. Letrinhas azuis. A crise atinge a Ucrânia em um momento especialmente desfavorável do conflito. Então, é um momento ruim para que isso aconteça. Para a Ucrânia, claro. Só que assim, as transportadoras polonesas vinham perdendo com preços desleais das transportadoras ucranianas. E os grãos ucranianos dentro da Polônia geram um problema. Por isso que formou uma liga ali entre caminhoneiros e agricultores, né? E aí chegamos ao momento final do vídeo, que é o momento de passar o chapéu, pedir o apoio financeiro para os que gostam do canal, querem apoiar, podem apoiar. Aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua percepção sobre temas, percepção, não, pessoal, compreensão, né, de temas internacionais, pode apoiar financeiramente. Apenas os anúncios, propagandas que aparecem durante o vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas das propagandas que aparecem durante o vídeo, ficaria complicado manter o trabalho. O que mantém o trabalho efetivamente são os apoios financeiros que alguns de vocês dão e pelos quais eu sou extremamente grato pela confiança no trabalho. Estão aí as 3 formas de apoio, em cada uma delas vocês optam por uma, né? Ah, eu quero apoiar com 2. Pô, fico mais grato ainda, mas eu coloco aí 3 para que vocês optem por uma delas. Pode apoiar com o valor que quiser, é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. Não estão em ordem de importância, estão em ordem aleatória, todas as 3 são muito bem-vindas. Primeira forma de apoio por boleto ou cartão, boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se, que é uma plataforma de apoio financeiro. Está aí o site, o link, o endereço. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que coloca o número do celular, número do CPF, número do CNPJ, número de telefone como chave Pix. Eu coloco o e-mail. Se vocês digitarem pixverdadeconcreta@gmail.com, na chave Pix vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem. Ou pode apoiar através do botão Seja Membro, ajuda aqui pelo YouTube, o botão fica embaixo do vídeo. Tem várias faixas de valor, vocês contribuem ali com o que acharem, né, adequado, com o que puderem. Repito, as 3 formas são bem-vindas. E repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.